Sou o professor Bechara e hoje é dia 29 de maio. Está chegando a data da nossa primeira fase da Olimpíada Paraense de Química. O tema da aula de hoje está relacionado a... Você pode me ajudar? Que mais? E que mais? Uma dica. Essas forças intermoleculares são as mesmas que nós já estudamos em química orgânica. Então vai ser meio que só um lembrete hoje. Beleza? Vamos começar? Me dá uma ajuda aí sem medinhos. Sem medinhos. Quantos tipos de fórmulas você pode escrever para a mesma molécula? Quantos tipos? 3. Existe a fórmula existe a fórmula e existe a fórmula eletrônica. A fórmula molecular da água é H2O. A fórmula molecular serve para indicar o número de átomos, mas não mostra as ligações. Para você poder sacar as ligações, você precisa olhar para a fórmula estrutural. E quando você quer saber os elétrons que estão ao redor desse átomo que fica no meio da molécula, aí a gente vai para a fórmula eletrônica. Qual foi a molécula que apareceu no exemplo aí? Muito bem, a água, né? Eu posso representar a molécula de água desta forma por esse kit aqui? Você pode me dizer o que significa essa bolinha vermelhinha? O oxigênio. E as bolinhas branquinhas? Os dois hidrogênios. E cada haste dessa aqui representa uma? Então essa fórmula aqui é a fórmula estrutural. Mas se você pensar na fórmula eletrônica, quando você pensa na fórmula eletrônica, você tem que perceber todos os elétrons que estão ao redor do átomo central. Átomo central é sempre aquele que está em menor quantidade. Átomo central é aquele que está em menor quantidade. Oxigênio está em menor quantidade. Então, ele é o átomo central. Olha que sacada, que legal. Vamos lá. Quando eu coloco essas duas hélices, essas duas pás de hélice, parece pás de hélice, não parece? Mas isso aqui representa orbitais. Em um orbital cabem no máximo quantos elétrons? 2. Então aqui nós temos quantos elétrons ao redor do oxigênio? 2, 4. Aqui nessa ligação, 6. E aqui na outra ligação, 8. Tem um octeto completo ao redor do oxigênio. Quem é que te mostra o número de átomos? É a fórmula molecular. Quem é que mostra a estrutura? Quem é que mostra as ligações? A estrutural. Quem é que mostra os elétrons? Eletrônica. Agora, se você comparar essas moléculas, vamos lá, rapidinho. Como é o nome da molécula CH4? Metano. Como é o nome da molécula CH4? Metano. Como é o nome da molécula? NH3. Amônia. Como é o nome da molécula NH3? Amônia. E como é o nome da molécula H2O? Água. Vocês conseguem perceber uma certa semelhança entre, atenção, hein? Metano, amônia, isso, amônia e a água. Dá para perceber alguma semelhança? Sim ou não? Vamos lá. Primeiro que todas têm hidrogênio, são átomos pequenos. Segundo, todas formam mais ou menos o mesmo tipo de pirâmide? Sim ou não? Só que tem um detalhe. No metano, nós temos 4 vértices da pirâmide. Esses vértices estão ocupados por 4 átomos de hidrogênio. Você pode segurar aqui, por favor? Quando a gente pensa na amônia, nós temos também a pirâmide, mas tem 3 átomos em cada vértice da pirâmide e o quarto vértice é preenchido por um orbital. Bacana? Legal, né? E se a gente olhar para a água, aqui, Eric, por favor. Se a gente olhar para a água, também temos os 4 vértices da pirâmide, só que tem 2 vértices ocupados por átomos de hidrogênio e outros 2 vértices pelos elétrons não ligantes. Fechou? São elétrons que estão ao redor do átomo central, mas não participam de ligações. Rapidinho. Na água tem quantos pares de elétrons não ligantes?
Pares. 2. Na amônia, opa, caiu água no chão, molhou tudo aqui. Na amônia tem quantos pares? Quantos pares não ligantes? Pares. Um par. E no metano, todos os elétrons são ligantes. Faz sentido isso? Pois não. O átomo central vai ser se ele estiver sozinho. E quando tiver... Na verdade não é sozinho, é em menor quantidade. Aí o menos eletronegativo é que fica no meio da molécula. Quando acontecer de ter quantidades iguais, o menos eletronegativo é aquele que prende menos os elétrons. Então ele vai fazer mais ligações. Então ele é o átomo central. Tá bom? Pode acontecer sim, mas se você pensar em menor quantidade, você resolve 90% dos casos. Beleza? Tá de boa até aqui? Dúvida cruel. E cada fórmula mostra, né? A fórmula molecular mostra o número de átomos. A fórmula molecular mostra o número de átomos. A fórmula estrutural mostra o tipo de ligações. Fórmula estrutural mostra o tipo de ligações. A fórmula eletrônica mostra os elétrons ao redor do átomo central. Fechou? De boa? Moleza, né? Agora vamos ver, rapidola. Já que a gente já tem noção que as moléculas podem assumir formas variadas, nós vamos ter que dar nomes a essas formas. Qual seria o nome das formas que as moléculas assumem? Não, o nome das formas, o nome. Geometria molecular. Nós vamos encontrar agora diversos tipos de moléculas com variadas geometrias. Mas alguém poderia ler para mim como é que a gente vai identificar as geometrias? Por favor. A geometria de uma molécula é determinada com base na repulsão entre os pares de elétrons, ligantes e ou não ligantes, na última camada, a camada de valência do átomo central. Então, para você sacar como é que vai ficar a estrutura da molécula, você olha para o átomo periférico, é? Não, você olha para o átomo central. Geralmente o átomo central é aquele que está em menor quantidade. Mas, professor, por que eu tenho que pensar nas repulsões? É porque os elétrons, tanto não ligantes quanto elétrons ligantes, todos têm carga negativa. Partículas de mesmo sinal tendem a sofrer repulsão. Então, elétron repele elétron. De acordo com essa repulsão é que vai gerar uma determinada geometria. Olha, vocês conseguem entender agora por que eu queria os balões? Só que eu esqueci de trazer. A minha ideia era trazer um pacote de balões, entregar aqui para vocês. Vocês iam encher e iam começar a amarrar. E vocês iam ver, ia ficar muito top, não ia? Eu esqueci, incrível como eu esqueci isso. E aí vocês iam montar várias geometrias a partir da organização dos balões. E é muito, muito interessante. Olha lá, pensem comigo aqui. Deixa eu botar o laser aqui só para apontar melhor e você me ajuda. Você concorda que com 3 balões dá para ficar essa distribuição? Mas aí com 4 balões muda, com 5, com 6. De acordo com o número de balões, você vai obter geometrias diferentes. Top demais, né? Bora avançar? Bora encarar essa parada aqui? Vamos lá? Alguém poderia me dizer qual o primeiro tipo de geometria que vai aparecer? É uma geometria do tipo linear. Vamos tomar como exemplo o CO2, o gás carbônico. Na estrutura do CO2, bora ver. O que a gente encontra na estrutura do CO2? Primeiro me diga sem medinhos. Sem medinhos. Isso aqui parece o CO2? Sim, né? Parece o CO2? Vamos lá. Carbono ligado para quantos oxigênios? 2 oxigênios. Você concorda que tem um oxigênio de cada lado? E que os átomos estão alinhados? Então, quanto seria o arco formado entre as ligações? Metade da circunferência. 360 dividido ao meio é 180 graus. Se os átomos estão alinhados, como é o nome dessa geometria? Linear. Agora, qual seria o número de elétrons ao redor do átomo central? Bora pensar? Na ligação dupla, uma é sigma, a outra é
Pi. A ligação Pi entra na hibridação? Não, a ligação Pi não entra na hibridação. Vamos lá. Significa o quê? Par isolado, né? Não. Par isolado é aquele par de elétrons não ligantes. Bora voltar para a água? Manda lá. Esse par da ligação, ele está compartilhado entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Esse par de elétrons não ligante, ele não está compartilhado. Então, ele está isolado, está sozinho. O outro também está isolado. E aqui na outra ligação, o par de elétrons está compartilhado. Show, né? Tá, agora me dê uma ajuda aí, rapidão. Esse carbono é o átomo central. Bacana? Aí ele tem quantas ligações sigma? Quantas ligações sigma? 2. A ligação Pi entra na hibridação? Não. A outra ligação Pi entra na hibridação? Também? Não. Então nós temos quantas ligações envolvidas na hibridação? Tem 4 ligações ao redor do carbono. Bora contar. Sigma, Pi. Aqui embaixo. Sigma, Pi. Tem quantas envolvidas na hibridação? 2. Sigma e sigma. Gente, com 2 ligações a gente precisa de quantos orbitais? 2. Então você vai colocar um orbital S misturado com o orbital P. Qual o tipo de hibridação? SP. Tudo muito coerente aí? Sim ou não? Essas informações aqui também são coerentes? Sim. 3 átomos coplanares, quer dizer, no mesmo plano, e alinhados. Por isso que a geometria é do tipo linear. Agora eu queria saber uma coisa de vocês. No SO2, eu falei SO2, dióxido de enxofre. Nós temos de novo 3 átomos? Temos 3 átomos, né? Esses 3 átomos são... Me ajudem, temos 3 átomos novamente? Sim ou não? Temos. O meu kit molecular, ele não é muito sofisticado e eu não vou conseguir fazer todas as ligações do SO2, tá? Mas elas estão mais ou menos improvisadas aqui, eu acho que dá para ter uma noção da geometria. Uma curiosidade, esses átomos estão no mesmo plano? Eles não estão no mesmo plano? Tá, plano. Você me empresta seu papel? Beleza, vamos lá. Essa folha de papel, eu vou dobrar assim. Essa folha de papel aqui, faz de conta que isso aqui é uma folha. Você consegue medir facilmente a largura e a altura? Mas a espessura é desprezível. Fechou? Então vamos desprezar a espessura. Você tem quantas medidas aqui? 1, 2. Isso aqui é 3D ou 2D? 2D. Isso aqui é plano. Isso aqui é plano. Todos os átomos estão no mesmo plano? Sim ou não? Estão no mesmo plano? Sim, estão no mesmo plano. Agora, rapidinho, você me presta seu caderno? O caderno tem uma espessura desprezível ou considerável? Então agora nós temos quantas medidas aqui? 1, 2, 3. Altura, largura e espessura. Tem quantas medidas aqui? Tridimensional, 3D. Bacana? Então vamos lá. Vou perguntar de novo. Esses átomos estão no mesmo plano? Sim. Então eles são coplanares. Mas eles estão alinhados? Não. Então nós temos uma geometria linear ou uma geometria angular? Angular, porque tem uma angulação diferente de 180. Beleza? Uma curiosidade. Faz de conta que essa bolinha pretinha aqui é o enxofre, tá? Tudo bem? E aqui você faz de conta que é uma ligação sigma, aqui tem uma dupla, mas sigma. Fechou? Quantos orbitais tem ao redor do enxofre? Bora contar? Um orbital da ligação sigma, outro orbital também da outra ligação sigma e um orbital isolado com elétrons não ligantes. Tem quantos orbitais ao redor do enxofre? 3. Qual seria a hibridação então? SPP. SP2. Qual a hibridação do enxofre? SP2. E essa geometria de que tipo? Linear ou angular? Não escutei. Angular.
porque o ângulo é diferente de 180. É diferente de... Amores, o ângulo é diferente de 180 graus. Faz todo sentido? Tá de boa? Tá. Me ajuda agora. Você pode me falar agora rapidinho como é o nome da geometria que apareceu? Peraí, planar quer dizer que os átomos estão no mesmo plano. Então, olha, aqui é o BF3. BF3. Poderia ser também o BH3. Tudo bem? Tanto faz. Ali no quadro está BH3, né? Mas poderia ser também BF3. Fechou? Tem quantos átomos aqui, gente? 4. Eles são coplanares? Sim ou não? Temos 4 átomos coplanares. Você pode me dizer quantos graus tem ao redor do átomo central? 360. 360 está dividido em quantos arcos? 3. Quanto é 360 dividido por 3? 120. Quanto é cada arco desse aqui? E aqui? E aqui? Então me diga o nome dessa geometria que parece um triângulo. Planar. Porque parece um... Não escutei. Caiu da minha mão. Mas parece um triângulo. Fechou? Beleza? Tá, eu quero saber qual a hibridação do boro aqui no meio. Tem quantas ligações ao redor? Sigma, sigma, sigma. Quantas ligações? 3. Precisa de quantos orbitais misturados? 3. Qual a hibridação? sp2. De novo. sp2. Legal? Parece do que o anterior? É. Porque pensa comigo. Bora lá. Pensa comigo. Tem aqui 3 orbitais e aqui também tem 3 orbitais. Só que não tem uma ligação, é só um par de elétrons não ligantes. Então, enquanto essa geometria é aqui é trigonal. Coerente, né? Muito coerente. Agora, rapidão, qual seria a próxima geometria? Alguém poderia ler para mim, por favor? Pronto, rapidola. Essa geometria, ela é angular de novo? Esquece os pares de elétrons, pensa apenas nos átomos. Eles são coplanares? Sim. O ângulo entre as ligações é de 180 graus ou é diferente de 180? Então essa molécula é linear ou angular? Angular. Agora, qual seria a hibridação do oxigênio? Fala aí para mim. Um orbital, mais um orbital na ligação sigma e outro orbital na outra ligação sigma. Tem quantos orbitais ao redor do oxigênio? 4. Qual seria a hibridação? De novo. sp3. Beleza? Show, né? 2 anos. Muito bem. E qual seria a próxima geometria? Piramidal trigonal. Muito bem. Aqui é o nitrogênio, galera. É o nitrogênio. O nitrogênio está ligado para quantos átomos de hidrogênio? 3. E tem ainda um par de elétrons isolado ou não ligante? Tem ou não tem? Tem, né? Quantos orbitais tem ao redor do nitrogênio? 1, 2, 3, 4. Qual seria a hibridação do nitrogênio? sp3. E essa geometria, lembra uma pirâmide? Você acha que essa pirâmide tem base pentagonal, tem base tetragonal ou tem base trigonal? Então, como é o nome da geometria? Eita, minha, que nome gigante. Cara, é muito fácil. Por isso que química é a matéria que eu mais gosto. Eu acho que rola uma química. Eu acho. Eu queria saber uma coisa agora. Como é o nome da próxima geometria? Geometria tetraédrica. O carbono está fazendo quantas ligações? 4. Me conte aí, sem medinhos. Tem quantas ligações no átomo de carbono? 4. Qual seria a hibridação do carbono? sp3. Bora contar?
Quantas ligações tem? 4. Quantos orbitais precisa? 4. Qual é o primeiro orbital toda a vida? S. Aí tem mais 3 orbitais P. Qual a hibridação? SP3. Me conta, isso aqui parece uma pirâmide agora? Sim ou não? Parece, né? Só que você concorda que em cada vértice da pirâmide agora tem um átomo? E o carbono está bem no centro da pirâmide? Essa pirâmide tem quantas faces? Bora contar? 1, 2, 3, 4. Como é que se chama face nas aulas de geometria? Edro. E o que será que significa tetraedro? 4 faces. Como é o nome dessa geometria? Demais, né? Demais. Vou te contar. Agora a gente vai começar a aumentar um pouquinho a complexidade do raciocínio, tá? Mas dá para sobreviver ainda, tá bom? Como é o nome dessa geometria? Ela é bipiramidal linear. Agora, o átomo central é o xenônio. Pois não. O átomo central é o xenônio, é o Xe. Está ligado a quantos átomos de flúor? 2. Então tá aqui, olha. Xenônio e 2 átomos de flúor. Fechou? Fechou, né? Mas o xenônio é um gás nobre. Porque quando a gente está estudando apenas a química do ensino médio, a gente aprende que os gases nobres não fazem, porque eles têm um octeto completo. Mas os gases nobres fazem ligação sim. Na vida real eles fazem. A prova da Olimpíada é vida real. Bacana? Então vamos lá. O xenônio tem 8 elétrons na última camada, que é da família dos gases nobres. Bora conferir? 2, né? Aqui tem 1 compartilhado. 1, 2. Tudo bem? Beleza? Aí aqui tem mais quantos elétrons? 2, 4, 6. Aí tem um compartilhado aqui, 7. Tem mais um compartilhado aqui, 8. Tem 8 elétrons ao redor do xenônio? Sim. Aí ficou um flúor para cima e um flúor para baixo. Eles ficaram lineares? Sim ou não? Sim. Mas você consegue imaginar uma pirâmide aqui embaixo? Sim. Vou encaixar meus dedos numa pirâmide, tá? Você consegue imaginar outra pirâmide lá em cima? Sim ou não? Parece balão. É que se tivesse o balão ia ficar muito top, né? Vamos lá. Eu quero saber se isso aqui é uma pirâmide ou são 2 pirâmides? A pirâmide de baixo tem base triangular? Sim. A pirâmide de cima também tem base triangular? Como é o nome dessa geometria? Ela é linear, mas ela forma 2 pirâmides. Fechou? Fechou. Qual a hibridação do xenônio? Bora contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos orbitais ao redor? 5. Fala a hibridação para eu ouvir. SP3D. De novo. SP3D. É porque toda vez que a gente falar em orbitais, você vai pegar apenas números ímpares, tá? 1, 3, 5, 7. De novo. 1, 3, 5, 7. Você pode me dizer, então, quais os tipos de orbitais conhecidos? Bora lembrar? Quantos orbitais do tipo S existem? Quantos orbitais do tipo P? Quantos orbitais do tipo D? E quantos... Então vamos lá. Se eu tiver só um orbital, não tem hibridação, né? Se eu precisar de 2 orbitais, como é que fica? SP. Se eu precisar de 3 orbitais, SP2. Se eu precisar de 4 orbitais, SP3. Se eu precisar de 5, acabou aqui, o que vem? SP3D. Se eu precisar de 6 orbitais, como é que vai ser? D2. Se eu precisar... vamos lá. Eu falei que eu preciso de 6 orbitais. Fala aí pra mim. Como é que vai ficar com 6 orbitais? Fala aí pra mim. SP3D2. Se
Se eu precisar de 7 orbitais. O cara pode botar a hibridação que ele quiser. Pode botar a hibridação que ele quiser. A partir de hoje eu acerto todas. Quer aprender química? Vem comigo. Dúvida cruel? Pois não. Tem como usar todos os orbitais? A gente não vai conseguir fazer isso porque nós não temos um átomo que seja suficientemente grande, com capacidade de formar mais do que 7 ligações. A gente vai utilizar até 7. A gente vai utilizar até quantas que eu falei? 7. Então, qual é a maior hibridação que você vai encontrar com até 7 ligações? Fala aí para mim. sp3d3. Beleza? 7. Bora, conta aí. Às vezes, quando as moléculas são mais complicadas, no lugar de usar orbitais D, podem entrar orbitais F. Mas aí já foge, vai para um nível de complexidade de pós-graduação, aí já não é o nosso caso aqui. Bacana? Tá de boa? Cara, a gente não vai errar nada, é impressionante isso. Eu quero que você me diga o que você está vendo nessa molécula. Tem 3 átomos coplanares, sendo um átomo central com 3 pares de elétrons não ligantes e outros 2 átomos ligados. E o ângulo entre as ligações vale? Vale quanto? Pode fazer uma pergunta? Você acha que esse monte de informação aqui estava tudo pronto na internet? Eu fiz essas moléculas para vocês. Eu fiz. Então, quando vocês baixarem esses slides, podem usar, que eles foram feitos por mim, para vocês. Agora, vamos lá, rapidinho. Eu queria saber uma coisa agora. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar um orbital e vou colocar aqui, olha. Olha o que eu vou colocar aqui. Atenção, galera. Olha o que eu vou colocar. Vou colocar mais uma ligação. Que bacana. Tirei um orbital e coloquei uma ligação no lugar. Essa hélice. Vamos lá, rapidinho. Você lembra que tinha 3 orbitais? Eu até segurei com o dedo assim. Aí eu tirei o orbital e coloquei uma ligação, né? Continua a mesma hibridação? Que hibridação é essa? Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5. sp3d. Mas essa geometria lembra agora uma letra T? Sim ou não? Como é o nome dessa geometria? Lê tudo aí para mim. Moldada ou forma T. Só que tem um detalhe. Você pode me dizer quanto é que vale esse arco aqui? Olha que informação legal. Ele não é 90 graus. Sabe por quê? Esses elétrons estão presos entre 2 átomos? Não. Então esses elétrons se movimentam mais. Como eles se movimentam mais, olha o que eles fazem, olha o que eles fazem. No lugar da ligação ficar retinha, ela fica um pouquinho empurrada para baixo devido a uma repulsão. Esses elétrons, eles se movimentam muito mais do que os elétrons entre 2 átomos. Então, a ligação fica um pouquinho angulada para baixo assim. Beleza? Tá de boa? Tranquilo? É que tem 2 átomos. O que seria uma molécula triatômica? Então, a molécula diatômica, por exemplo, do gás carbônico. Não, o gás carbônico é uma molécula triatômica, porque tem 3 átomos. Mas uma molécula diatômica, ela é sempre linear, porque tem... Tá? Monóxido é. Amores, você pode me falar agora, como é o nome dessa outra geometria aí? O que eu vou fazer? Olha para mim. Tá vendo? Eu vou tirar mais um orbital. O que você acha que eu tenho que colocar no lugar? Mais outra ligação. Ega, moleque, muito top. Agora fala a verdade. Fala a verdade. Vamos lá, rapidinho. Parece ou não parece uma gangorra?
Parece ou não parece uma gangorra? Eu quero o nome dessa geometria. Gangorra. Eu quero saber a hibridação do átomo central. Bora contar? 1, 2, 3, 4 ligações e um par de elétrons não ligantes. Tem quantos orbitais? 5. Qual a hibridação? sp3. Então, quanto maior a evolução, vai ter menos estabilidade. Não é estabilidade, é a angulação entre as ligações. Porque pensa comigo, você concorda que esse par de elétrons está aprisionado entre dois átomos? Sim ou não? Sim? Tá. Esse outro par de elétrons está aprisionado entre dois átomos? Então, qual o par de elétrons que consegue se mover mais? O da ligação ou onde não tem ligação? Então, esse cara aqui se mexe mais, ó. Olha o que acontece. Ele se mexe mais, ele vem mais para um lado, vem mais para o outro, porque ele tem maior liberdade. Com isso, tem uma maior repulsão. Esse ângulo aqui, então, fala aí para mim, sem medinhos. Esse ângulo aqui vai ser exatamente 180 ou vai ficar um pouquinho tensionado assim? Vê quanto é lá. 173,1 Um pouquinho menor que 180. Fechou? Fechou, né? Cara, não, para. Eu não sei como é que vai ser a próxima geometria. O que é que você me sugere? Tira mais um orbital. É igual vocês estão arrebentando, moleque, é demais isso. Coloca mais uma e põe mais um átomo aqui. Faz todo sentido isso, gente? Faz ou não faz? Cara, muito top. Eu quero que você me diga sem medinhos. Como é o nome dessa geometria agora? Bora ver? Você consegue ver bem aqui uma pirâmide? E essa pirâmide tem base triangular? Sim ou não? Beleza. Você consegue ver outra pirâmide em cima? Sim, né? Beleza? Então tem uma pirâmide ou tem duas pirâmides? Essa base é trigonal, essa outra também é? Como é o nome dessa geometria? Bipiramidal trigonal. Pera lá. Tem elétrons não ligantes aqui ao redor? Então agora a distribuição vai ficar certinha, né? Sim ou não? Quanto vale esse arco bem aqui? 180. E esse aqui? 120. Esse aqui? E esse aqui? Moleque, eu duvido você não entender isso aqui. Meu Deus, gente, isso é tão bonito. Bonito, né? Sério, química é muito Muito bonito. Pode ser encontrado isso. Essa molécula aqui, ela existe na vida real. A gente tem essa molécula com aplicações industriais. O PCl5, ele é ponto de partida para corantes e outros materiais. Ele existe. Forma corantes. E também ele pode gerar derivados de adubo para o solo. Porque os adubos, eles precisam de fósforo. E boa parte do fósforo desse PCl5, ele pode ser transformado em adubo depois. Para plantio e tal. Top, né? Esse aqui é o pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo. Quantas ligações tem ao redor? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ligações? 5. Qual a hibridação? É doido, muito fácil. Muito top. Você precisa comprar. Na verdade, ele é um gás, tá? E você pode comprar para produção industrial. Só que assim, você não consegue comprar. Alguns produtos químicos, eles têm a venda liberada, outros têm a venda controlada pela Receita Federal, outros têm a venda controlada pelo Exército. Então, dependendo do produto químico, você compra, outros você não compra. Tem alguns que você compra quando a concentração é baixa. Por exemplo, você sabe a acetona para remover o esmalte? Essa acetona que a gente compra em qualquer lugar, na farmácia e tal, ela tem cerca de 3% de concentração de acetona no frasco. Aí você pode comprar.
Mas se você tiver acetona com 80% de concentração, ela é utilizada para refino de produtos, inclusive para preparação de cocaína, de crack e tal. Então, a acetona que a gente compra, ela é liberada, mas se você quiser acetona com 80%, tem que ter autorização do Ministério do Exército, da Receita. A pessoa pode ter uma atividade ilícita. E, galera, o que foi que a gente aprendeu com os gases nobres? Que eles podem fazer? Bora ver agora o tetrafluoreto de xenônio. Bora lá? Bora lá? Olha, verde e amarelo, gostei. Foi a Cida que montou para mim. Obrigado, Cida. Olha lá, galera. Pensa comigo agora, pensa comigo. Você concorda que é um quadrado planar? Sim ou não? Como é o nome dessa geometria? Muito legal. Quantos elétrons tem ao redor do xenônio? Conta comigo. 2, 4. Aí aqui tem só um, porque o outro é do flúor, né? Então vamos lá. 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada. Bacana? Peraí. O que você acha? Quanto é que você acha que vale esse arco bem aqui? Aqui tem 360? Tem. 360 está dividido em quantas partes? 4. Então, quanto é 360 dividido por 4? 90. Então, cada arco desse vale quanto? 90 graus. Agora, bora ver a hibridação. Bora lá? Hibridação. Quantos orbitais a gente precisa? Vai contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos? 6. Qual a hibridação? Não escutei. O que você acha que eu vou fazer para a próxima molécula? Fala, sério, de verdade. Ei, o que você acha que eu vou fazer para a próxima molécula? Tirar um orbital. Cara, vocês estão arrasando em química, olha. Sério, de verdade. Aí eu posso botar uma outra ligação aqui? Sim ou não? Beleza. Me conta aí. Que geometria você acha que é essa agora? Essa pirâmide, ela tem base pentagonal, tem base trigonal ou tem base tetragonal? Como é o nome dessa geometria? Bora lá? Esse par de elétrons bem aqui está bem fixado entre dois átomos? Sim. Esse par de elétrons aqui está entre dois átomos? Não. Esse par se mexe mais? Sim ou não? Sim. Então ele aumenta a repulsão e essas ligações ficam bem retinhas ou ficam tensionadas para baixo? Caraca! Então está um pouquinho deformada? Sim ou não está essa pirâmide? Tá? Eu quero que você me diga sem medinhos quanto vale esse arco bem aqui. Não é 90, é um pouco menos do que 90. Faz muito sentido, não faz? Cara, muito sentido. Você pode me falar a hibridação desse átomo? Bora lá. Bora contar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a hibridação? A gente não erra uma. A gente não erra uma sequer. O que você acha que eu vou... Gente, eu esqueci. Eu esqueci qual é a próxima geometria, de verdade. Tira um orbital. Muito legal, muito legal. E coloca mais uma ligação e outro átomo aqui. Caraca, moleque! Fala aí pra mim, sem medinhos. Qual é o nome dessa geometria? Octaédrica. Bora pensar? Vamos pensar? Tem uma pirâmide de base quadrada aqui embaixo? Sim ou não? Tem uma pirâmide de base quadrada lá em cima? Então são duas pirâmides? Sim ou não? Então é bipiramidal, tetragonal. Agora pensa comigo. Bem aqui tem uma face. Conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas faces tem? Octaédrica. De novo. Octaédrica. Fechou? Atenção.
Qual a hibridação do átomo central? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a hibridação do enxofre? sp3d2. Fechou? Hexafluoreto de enxofre. Hexafluoreto de enxofre. Se você for a uma feira de ciências e alguém te der um gás para você inalar, só um pouquinho, e você ficar com uma voz muito aguda, você acabou de inalar o gás hélio. Aí depois passa. Mas se alguém te der um gás para você inalar e você ficar com uma voz muito grave, você vai ter inalado o hexafluoreto de enxofre. Mas depois passa e a sua voz volta ao normal. Fechou? Se você... Aliás, isso não. Qualquer coisa em excesso sempre é prejudicial. Mas numa feira de ciência, você vai inalar uma quantidade mínima que só vai provocar o aumento da densidade das pregas vocais naquele instante. Aí elas vão vibrar numa frequência tal que a sua voz vai ficar mais grave. Depois elas voltam ao normal. Mas se inalar o hélio, diminui a densidade e a velocidade de vibração aumenta a frequência e fica uma voz mais aguda. Mas depois também volta ao normal. Esse daí também é física, cara. Esse que E também é biologia. Bom, essa molécula eu não consigo montar, gente. Essa molécula eu não consigo montar porque eu não tenho kit suficiente para ela. Mas você vai usar a sua criatividade. O átomo central está ligado para quantos outros átomos? 2, 4, 6, 7. 7. Tudo bem? Beleza? Então esse aí seria o heptafluoreto de iodo. Fala de novo. Heptafluoreto de iodo. Os nomes estão ficando coerentes? Sim. O átomo central está fazendo quantas ligações? 7. Bora botar no dedinho aqui? Bora lá? O átomo central fez quantas ligações? 7. Bora ver qual a hibridação dele? sp3. De novo? Agora tem um detalhe. Eu queria saber uma coisa. Você está vendo uma pirâmide de base pentagonal? E você viu outra pirâmide de base pentagonal? E tem uma pirâmide em cima, outra embaixo? Então qual seria o nome dessa geometria? Safo. Belê. Agora, como eu sou um cara muito legal, o que é que eu botei aqui para você? Um resumão. Como é ter um professor legal? É legal? É legal. Mas eu queria saber uma outra coisa de vocês agora. Como é o nome dessa geometria? Não escutei. Trigonal. Show, né? Tá show até aí? Hã? E agora? Piramidal trigonal. E essa bonitona aqui? 4 faces. 4 faces. Tetraédrica. E essa aqui? Bipiramidal trigonal. Só mais uma. Bipiramidal tetraédrica ou octaédrica. Bipiramidal tetragonal ou octaédrica. Dá para encarar? Agora, sem medinhos. Alguém pode ler, por favor? A teoria da repulsão dos pares eletrônicos sustenta. Ao redor do átomo central, pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repetem, tendendo a ficar tão
afastadas quanto possível. De acordo com a quarta teoria, quais estruturas podem ser previstas para as moléculas de SN6, PCl5 e CH4, respectivamente? Dá para desenrolar? Sim. Qual é a primeira molécula? Quem é o átomo central? Não escutei. Enxofre. Quantos átomos tem ao redor? 6. Como é que você vai arrumar esses 6 átomos? Um para cima, um para baixo, um para o lado, um para frente e o outro para trás. Safa? Quem que a gente coloca em cada extremidade dessa? Flu, 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 flu. Como é o nome dessa geometria? Bipiramidal. Bipiramidal. Não escutei. Trigonal. Matou já? Já acabou? Tá, mas vamos lá. Quem é o próximo átomo? Alguém segura essa molécula aqui, por favor? Professor, mas eu tô vendo a reação do fósforo, não é aquele 5F. Tá, mas peraí. Vamos para a segunda molécula. Quem é a segunda molécula? Fala aí para mim. Aí o nome fica penta. Ah, não, mas peraí. Eu misturei. Tem 6. Não. Eu que fiz errado aqui. São 6. Ah, tá. Agora refaz aí. Pronto. Tem 6. Fala agora, como é o nome da geometria? Fechou? Segura aí. Rapidola. Agora qual é a próxima molécula? PCl5, né? Pode tirar foto. Quantos átomos tem ao redor? 5. Agora sim, como é que fica? Um para cima, um para baixo, um para frente, um para trás e um para o lado. E não vou nem colocar os átomos aí de cloro, tá? Qual é a próxima? É o CH4? Sim. Aí fica um para cima, uma ligação para o lado, uma para frente e outra para trás. Bacana? Então vamos lá. Rapidola. Que geometria é essa? Tetraédrica. Eu quero saber qual a melhor alternativa. Não escutei. Vê direito. Levanta a mão quem acha que é letra B de boa prova. 3 pessoas. 4, 5, 6. 6, 7. Levanta a mão quem acha que é letra E de estudar. Ninguém. Uma pessoa só. Levanta a mão quem não sabe o que é levantar a mão. Muito bem. Qual a melhor alternativa? Letra B. Bora rever aqui. Que geometria é essa? Octaédrica, bipiramidal, trigonal. Entenderam como é que eles cobram? Fechou? Dá para sobreviver? Se vier uma dessa na OPAC, de boa? Destruição, né? O que você acha que a gente vai falar agora, hein? Qual será o próximo tema da aula? A gente tinha geometria, tinha polaridade, tá? Esse aqui vai ser tipo uma revisão, tá bom? Que é mesmo da química orgânica. Bora falar agora da polaridade. Me tira uma dúvida cruel. O planeta Terra tem polos? Sim, tem. Tem polos geográficos e tem polos magnéticos. Uma pilha do controle remoto tem polos? Sim. Tem um polo positivo e tem um polo... Tudo aquilo que tem polos a gente chama de polar. O que não tem polos a gente chama de... O que significa a letra A no início da palavra? Negação. Eu posso dizer, hoje é um dia típico, hoje é um dia atípico.
Então a letra A na frente significa negação. Fechou? Beleza? Então olha lá. Quando é que a gente vai ter molécula polar e molécula apolar? Quando é que a gente vai ter isso? Quando o formato das moléculas. Ah, não. Mas eu sei que é o formato que as moléculas adquirem no espaço. É o quê? É o formato que as moléculas adquirem no espaço. É a distorção de elétrons. O formato é a geometria. Tipo assim, se tivesse formação de polos, professor. Isso, polos. Bora lá. Sim, aí se gerar mais elétrons para um lado do que para o outro, tem polos. Gente, rapidola. Quais são os tipos de moléculas que nós vamos encontrar? Molécula do tipo, não escutei, polar e molécula do tipo apolar. Mas quando é que isso acontece? Bora começar a entender esse papo aqui? Vamos lá? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa sacar é que se houver movimento de elétrons, os elétrons podem se movimentar mais para um lado da molécula do que para o outro. Ó, faz de conta que esse pincel é uma molécula, gente. Faz de conta que esse pincel é uma molécula. Se tiver mais elétrons aqui, olha, perto da tampinha, nós vamos ter muitos elétrons perto da tampa, vai gerar polo, né? Porque os elétrons são negativos. E do lado oposto à tampinha, ó, tá vendo a tampinha aqui? O lado oposto à tampinha vai ter falta de elétrons. Então vai ficar com carga positiva. Então nós teremos uma molécula com polos. Mas como é que eu sei que teve deslocamento de elétrons? Eu preciso quantificar isso. Eu preciso medir. E como se chama a grandeza que mede o deslocamento de elétrons? Fala aí, como é o nome desse Mi? Então, o que seria o momento dipolar? É o momento em que se formam dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. A letra grega Mi representa para a gente momento dipolar. Fechou? Se alguém poderia me dizer o que é um momento dipolar? É a grandeza vetorial que mede o deslocamento dos elétrons e representada pela letra grega Mi. A gente escreve mu e coloca o trema. Aí fica com som de i, tá bom? Mi. Pode continuar? Pode. O valor de μ pode ser obtido por meio do produto entre o módulo de carga elétrica, que, medida em que Coulomb. E a distância entre os átomos ligantes C, medida em metro. A unidade de medida usual é Debye. Só que tem um detalhe. Bora pensar aqui, rapidola. Petrus Debye foi o cientista que fez esses cálculos pela primeira vez. Em homenagem a ele, a unidade de medida de deslocamento de elétrons ficou sendo Debye, com a letra D. Mas como é que a gente obtém esse valor de Debye? A gente vai multiplicar o módulo de Q. O que é, gente, o que é módulo? É que não interessa se o valor é positivo ou se é negativo. Por que a carga elétrica é medida em módulo? Porque tem carga de natureza positiva e tem carga de natureza... Te interessa se a carga é positiva ou negativa? Interessa o valor da carga. A gente vai multiplicar essa carga pela distância. Beleza? De novo. Carga vezes distância. O resultado vai sair em Debye. Lembrando, carga é medida em Coulomb. Distância é medida em metro. Então, se você tiver Coulomb vezes metro, você tem Debye. Agora, detalhe, um Debye vale quanto? 3,33, 10 a menos 30, Coulomb metro. Não é centímetro. Centímetro é C minúsculo. Cara, gostei, soquinho remoto. Show de bola. C maiúsculo é Coulomb. Então, o que está escrito aqui? Coulomb metro. Coulomb vezes metro é a mesma coisa que Debye.
Fechou? Alguém pode me explicar o que significa essa setinha em cima do mi? Vetor. O vetor, para ser definido corretamente, precisa de 4 parâmetros. Alguém lembra quais são esses 4 parâmetros? A medida tem que ser em... Não interessa se é positivo ou negativo. Tem que ter... sentido. E tem que estar submetido a um campo de forças. Então tem que estar compondo um... Não estou escutando. Espaço vetorial. Bacana? Alguém poderia me dizer, por favor, quanto é que vale o vetor A somado com o vetor B? Alguém pode me dizer quanto dá essa soma? Vetor A... Peraí que tá... O desenho tá feinho aqui. Vetor A e vetor B. Alguém pode me dizer quanto dá essa soma? Bora lá? Bora pensar uma coisa aqui. Primeira coisa que eu queria saber de vocês. Como é que se chama um vetor resultante? Posso chamar de R, que é a soma dos vetores iniciais. Beleza? Tá. Você pode me dizer que direção é essa? Vertical. Horizontal. Tá bom! Só tem essas 3. Só tem 3 direções. Ou de... Agora me ajude. Eu posso ir andando da mesa, da cadeira em direção à porta? Esse é um sentido. Eu posso voltar da porta em direção à cadeira? Este é outro sentido. Então, o sentido é da direita para a esquerda, da porta para a mesa, da cidade de Marabá para a cidade de Tupiranga. Isso é sentido. Direção tem quantas? 3. Esses vetores, eles têm a mesma direção? Gente, eles estão na direção horizontal. Eles têm a mesma direção? Sim. Mas eles têm o mesmo sentido? Não. Então, quando eu somar esses 2 vetores, o resultado vai ser... O resultado dele vai ser... Qual o sentido do vetor B? Ó, tá vendo a setinha aqui? Tá aqui o vetor A. Eu vou mudar as cores, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, o sentido... Aqui ele está apontando para a direita. E aqui o sentido é para a esquerda. Essa soma vetorial vai dar quanto, galera? Eu pensei que viria de B, era esse pedaço maior embaixo. Safo? Tá na mão? Beleza? Tá, mas tem um detalhe. Se eu tiver agora isso bem aqui, olha. Rapidão. Agora eu tenho quantos vetores aí? 2, né? Posso somar esses vetores agora? Pode. Mas agora, eles estão na mesma direção? Um está na direção e o outro na direção. Para eu fazer a soma deles, eu vou aplicar a chamada regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Isso aqui, ó. O pincel preto, ele está perpendicular ao pincel azul, não está? Sim ou não?
Mas agora o pincel preto está paralelo ao azul? Sim. Então vou fazer o seguinte, como eu vou usar a regra do paralelograma, eu vou pegar o vetor A e vou fazer uma projeção paralela. Opa! Acabei de fazer uma projeção paralela do vetor A. Agora eu vou pegar o vetor B e vou fazer também uma projeção. Caraca! Galera, o que foi que eu acabei de montar aqui? A regra do paralelogramo. Eu preciso de um ajudante. Preciso de um voluntário ou voluntária. Pode vir aqui, por favor. Eu acho que eu já até fiz esse exemplo na tua sala. Você estava presente? Não? Se não, vamos lá. Eric, fica de frente aqui para mim, por favor, tá? Agora, atenção, galera. Com a minha mão direita, eu vou puxar a mão esquerda do Eric. Ele está indo para a esquerda dele, concorda? Sim. Eu vou pegar agora a minha mão esquerda e eu vou puxar a mão direita do Eric. Agora ele está indo para o lado direito dele. Sim ou não? Mas se eu pegar e puxar ao mesmo tempo, você acha que o Eric vai para a direita, vai para a esquerda ou vem na direção central? Então, no lugar de eu puxar de um lado e de outro, eu posso juntar as duas mãos do Eric e puxar logo na direção resultante? Pode ou não pode? Muito obrigado, Eric. Você ajudou muito a educação. Então, vou fazer o seguinte. Tchauzinho, câmera. Olha lá, vou fazer o seguinte. No lugar de eu puxar para o B ou para o vetor A, eu vou puxar logo na direção resultante. Bacana? Tá de boa? Tá. Então, vamos lá. A gente vai fazer isso para a gente poder identificar se a molécula tem polos ou se a molécula não tem polos. Alguém me empresta daí o gás carbônico? CO2? Muito bem. Obrigado. Obrigado. E galera, gás carbônico, tá? Beleza? Ó, quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Vai dar certo, não vai? Vai. Fó. Quem são os mais eletronegativos? Fluo, oxigênio, nitrogênio. De novo. Fluo. Aperta na buzina, como é que faz? Fó. Tem um outro cara muito eletronegativo, alguém lembra? Cloro. Esses 4 já resolvem 90% dos teus problemas em questões, tá? Vou perguntar de novo. Quem é mais eletronegativo? Carbono, oxigênio, oxigênio, oxigênio ou oxigênio? Você concorda que o oxigênio atrai os elétrons? Sim. Então tem um vetor aqui nessa direção? Sim ou não? Mas também tem outro vetor no outro sentido? Tá, pensa comigo. Esses dois vetores aqui estão na mesma direção e em sentidos opostos? Se eu somar o vetor 1 com o vetor... Aqui era para estar o número 2, tá? Tá 1 de novo. Se eu somar o vetor 1 com o vetor 2, eles vão se anular parcialmente ou totalmente? Quanto dá esse resultado? Nulo. Gente, pelo amor de Deus, isso não é escalar, isso é vetor. Tudo bem? Alguém pode me falar quanto dá isso aqui? Quanto dá isso? 7. Isso é o escalar 3 mais o escalar 4, que dá um resultado escalar 7. Alguém pode me dizer agora quanto dá isto aqui? 7 vetorial. Quanto dá isso? Por que 5? Porque é o resultante. Não entendi, professor. Ele vai fazer o paralelogramo. O resultado é o resultado, tá ligado? 47º problema de Euclides, que foi desvendado e popularizado por Pitágoras. Ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. É a soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa.
Vamos supor que o cateto mede 3 metros. O outro cateto mede 4 metros. A hipotenusa vai medir 5 metros. Ó, vai ficar assim. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Quanto é 9 mais 16? E quanto é 5 ao quadrado? Ó, rapidinho. Atenção, hein? Atenção. Eu tô bem aqui, tá? Tô bem aqui, tudo bem? Tô aqui. Eu vou dar 4 passos. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui. Fechou? Beleza? Agora eu vou dar 3 passos. 1, 2, 3. Cheguei bem aqui. Fechou? Se eu tivesse saído daqui direto para lá, eu chegaria lá com quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. Teorema de Pitágoras. Soma escalar é diferente de soma vetorial. Agora me ajuda aí, sem medinhos agora. Fala aí para mim, rapidinho. Quanto dá a soma desses dois vetores aqui? Nulo. Não é zero, é nulo. Se esses vetores se anularam, vai ter mais elétrons para a direita, vai ter mais elétrons para a esquerda, ou os elétrons vão ficar uniformemente distribuídos? Então essa molécula é com polos ou sem polos? Portanto, é uma molécula de que tipo? Não escutei. E a soma do vetor mi resultante tem que ser? Dúvida cruel, Kaique? 3 mais 4 é um ciclo vetorial aqui, caso aí. Isso. E seria apenas, na verdade, caso o 3 e o 4 eles estiverem... Numa direção perpendiculares, claro. Então, se por acaso eles estiverem na mesma direção e sentido, seria 7. Tá. Aí seria 7 vetorial. Tá? Esse raciocínio aqui é para esse tipo de situação vetorial que eu acabei de colocar aqui, que eu estava procurando o resultante. Fechou? Fechou. Tá. O que está escrito agora aqui em cima, gente? Moléculas polares. Vamos pensar. Alguém lê para mim, por favor? Tem momento de polar resultante não nulo, geralmente possui elétrons livres na última camada do átomo central. Ou os ligantes são diferentes com ambas as situações. Muito bem. Alguém me empresta água aí, por favor? Tá aí em cima. Ela ia pegar a garrafinha de água dela. Sério isso? Ei, eu estava me referindo à molécula de água, tá? Atenção, rapidola, hein? Eu vou até tirar os orbitais aqui só para ficar mais fácil de enxergar, mas os orbitais existem. Vamos ver? Vamos lá. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou hidrogênio? Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou hidrogênio? Você concorda que tem um vetor aqui na direção do meu dedinho? Sim. Tem outro para cá? Tem alguém puxando elétrons de volta para equilibrar? Então, perto do oxigênio vai ficar cheio de elétrons e carga, né? Perto dos hidrogênios, falta de elétrons e carga por? Esse vetor resultante aqui, ele é nulo ou diferente de nulo? Então, agora a gente tem um lado e tem um lado. São dois polos. Portanto, a água é uma molécula do tipo polar. A água é uma molécula polar. Bacana? Vai depender do mais, tipo assim, do átomo mais negativo, né? Porque o outro é diferente. Pois é. Mas depende também da geometria da molécula. Pensa comigo, Eric. Eric, só não. Geral. Se a água tivesse uma geometria linear, ela seria polar ou apolar? Apolar. Se a água fosse apolar, nós não teria vida no planeta Terra. Ela não existiria nas 3 fases, sólida, líquida e gasosa. Ela não iria dissolver a maioria das substâncias. O metabolismo dos seres vivos não ia funcionar. Nós não teríamos vida no planeta da forma que nós conhecemos hoje se a água fosse apolar. Se você ouvir falar que química é uma ciência central, acredite, é verdade. Porque se a gente não conhecer as propriedades químicas, não tem vida, não tem engenharia, não tem nada. Mas isso dependeria dos elétrons também, né? Dependeria da distribuição de elétrons. Se a molécula tem mais elétrons para um lado do que outro, ela é polar. Gente, bora fechar as informações aqui? Vamos lá. A molécula pode ser de que tipo? Ou polar ou...
Na molécula polar, os vetores. E na molécula apolar, os vetores. Características comuns da molécula polar. Nesse caso da água, tem um lado negativo perto do oxigênio e o lado positivo perto dos hidrogênios. Qual é a característica geral das moléculas apolares? Geralmente, solar elétrons ligantes no átomo central e todos os ligantes celulares. Nuvem eletrônica uniformemente distribuída. Fechado? Repetindo. Mi nulo, ela é? Mi diferente de nulo, ela é? Posso anotar isso? Posso? O que eu escrevo bem aqui? Mi resultante. Você acha que eu posso apagar esse Pitágoras? E o que você acha que eu devo escrever bem aqui? Mi resultante igual a nulo. Dá para encarar? Agora? Quem vai ler? Dado o quadro abaixo, as malhas reativas relacionam corretamente a molécula e a molécula. Agora eu quero ver. Substância de óxido de carbono no estado sólido, água em estado líquido, amônia em estado líquido. É amônia? NH3. Amônia em estado líquido. Tetracloreto de carbono. Iodo. Iodo no estado sólido. Por favor, desconsiderem a ausência da indicação de vetores ali. Faz de conta que tem, tá? A setinha, tudo bem? Todo mundo enxergou que está sem setinha aí, né? Momento de falar do dióxido de carbono é zero. Momento de falar mesmo? É. Momento de Nulo. Faz de conta que tem a setinha, tá? momento de polar da água é diferente de nulo. Momento de polar da amônia é diferente de nulo. Momento de polar do tetracloreto de cloro é nulo. E momento de polar do iodo é nulo. Cara, eu só quero o gabarito. Não escutei. A resposta está aqui no quadro. Posso correr para o abraço? Tá. Generalizando, pensa comigo. Quando a molécula tem uma nuvem de elétrons uniformemente distribuída, ela tem uma estrutura e ela não tem polos. Ela é classificada como apolar. Se a molécula tiver mais elétrons para um lado do que para outro, ela terá uma estrutura assimétrica e a natureza será... Faz bastante sentido isso? Tá, então pensa comigo. Quem é mais eletronegativo? Cloro da direita ou cloro da esquerda? Nem ganhemos, nem perdemos. Nós empatemos. Então essa molécula aqui, ela tem a nuvem de elétrons uniformemente distribuída? Sim ou não? Ela tem uma estrutura assimétrica ou simétrica? Ela tem natureza polar ou apolar? Escute. Simétrica, apolar. Simétrica, apolar. HCl. O cloro é mais eletronegativo? Então, perto do cloro vai ter muitos elétrons, perto do hidrogênio, poucos elétrons. Essa molécula é assimétrica e de natureza polar. Assimétrica de natureza polar. É só mudar a letra A de posição. Ó, tá vendo que aqui não tem a letra A? Tá vendo aqui? Apolar. Tá vendo que aqui tem a letra A? Ela é polar. Muito top, né? É ou não é? Bora. Quando a estrutura é si, a natureza é apolar. Quando a estrutura é a natureza é polar. Resolveu a parada? É só jogar a letra A de posição, tá bom? Agora vamos generalizar a representação. Quando você encontrar uma molécula que tem um lado menor e um lado maior, é porque ela teve deslocamento de elétrons e tem polos. Aí você vai chamar de molécula
polar. Se você encontrar uma molécula que tem a nuvem de elétrons uniformemente distribuída, é porque não teve deslocamento de elétrons. Aí ela vai ser chamada de apolar. Então vamos lá? CO2. O Mi foi nulo, ela é apolar. Portanto, ela é uma molécula. Ela é uma molécula de que tipo? Simétrica. Estrutura simétrica. A água tem estrutura simétrica? Não. Então ela é de natureza? Fechou? Muito top isso, né? Beleza? Pergunta cruel agora. Essas moléculas que estão representadas aqui são apolares ou são polares? Porque tem um lado positivo. Outra coisa que você pode perceber, tem um lado maior que outro? Quer dizer que os elétrons estão concentrados do lado azul e o lado vermelho tem poucos elétrons. Esse daí é o... Isso aqui é um gerador ligado... Não, o símbolo é o delta minúsculo, né? É o delta. A variação de energia. Delta significa densidade. Então aqui a gente tem densidade de carga negativa, densidade de carga positiva. Tá tudo bem? Mais ou menos. Tá, a gente já está quase terminando. Olha lá, essas moléculas aqui, elas são apolares ou são polares? Polares. Nós temos aqui, olha, geradores ligados em série. Portanto, isso aqui representa uma bateria. E aqui é um interruptor. O interruptor está aberto. O circuito está aberto. A mesma coisa acontece aqui, né? A lâmpada está acesa? É sinal que o circuito está fechado, está passando corrente. Se eu apertar ali, não vai abrir o circuito? Aí vai desconectar, vai parar de passar corrente e a lâmpada vai apagar. Se eu apertar esse interruptor aqui, vai passar corrente? As moléculas que estão aleatórias vão ficar ordenadas. Como é que vai ser a ordenação delas? O polo vai ficar virado para o polo positivo do campo. E o polo positivo das moléculas vai se voltar para o polo negativo dos campos. Se eu desligar o circuito, aleatória. Se eu ligar, estrutura das moléculas ordenadas. Quais são as moléculas que sofrem influência do campo elétrico? Somente as moléculas Somente as moléculas Gente, só para a gente ir embora, tá? Você acha que dá para encarar? Mas essa questão ela é pesada. É uma questão do Enem. Dá para encarar? Valendo! Valendo? Propanona. Propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. Frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si. Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si. Frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco. Ó, atenção, hein? O que é miscíveis? Pois é, vamos lembrar um pouquinho de aula de química orgânica hoje. Precisamos. Quando você tem substâncias miscíveis, quer dizer que elas se misturam. Se forem substâncias imiscíveis, elas não se misturam. Para elas se misturarem, ambas têm que ser polares ou ambas têm que ser apolares. Regra geral, semelhante dissolve semelhante. Polar se dissolve com polar. Apolar se dissolve com apolar. Faz sentido? Tá. Então vamos lá. Quem é que se dissolve? 1, 3 e 5. E quem é que se dissolve em outro grupo? 2 e 4. E quem é que não pega fogo? 3 e 4. Vamos ficar atentos. Quais são as moléculas? Vai falando na sequência, por favor. Propanona. Bora lembrar um pouquinho da aula de química orgânica? Os hidrocarbonetos são apolares. Tetracloreto de carbono, a gente viu ainda agora, também é apolar. A água é polar.
Cetona também é polar. E os álcoois também são polares. Então vamos lá. Polar, polar, polar. Esses três se dissolvem? Sim ou não? Então quem é que está nos frascos 1, 3 e 5 que se dissolvem? Propanona, água e etanol. Quem é que deve estar nos frascos 2 e 4 que também se dissolvem? Tolueno e tetracloreto de carbono. Os frascos 3 e 4 contêm líquidos não... Então, peraí. Quem é que é não inflamável aqui? A acetona pega fogo, o hidrocarboneto pega fogo e o álcool, com certeza, pega fogo. Quem é que não queima? Água, tetracloreto de carbono. A água, ela tem que estar ou nos frascos 1, ou 3, ou 5. O tetracloreto de carbono tem que estar nos frascos 2 e 4. E os líquidos que não queimam estão nos frascos 3 e 4. Qual o frasco que tem água? Posso correr pro abraço? Os caras do Enem não são brincadeira não, né? Percebeu? Você precisa saber muita coisa para desenrolar as questões do Enem. Detalhe, qual seria a próxima parte da aula? Que são as mesmas das aulas de Química. Então hoje seria uma revisão, essa revisão é dever de casa. Meus amores, muitíssimo obrigado. Eu esqueci, Cida, esqueci de trazer o desafio para eles fazerem. Eu vou postar o desafio no grupo amanhã. Fechou? Meus amores, muito obrigado, um grande beijo. Vão com Deus. A Cida vai entregar a prova para vocês agora, tá? Beijo, galera. Ei, quer aprender química? Vem comigo.